Bom dia, paz do Senhor Jesus de Nazaré, passando aqui para abençoar a sua sexta-feira, para abençoar o seu dia, no nome de Jesus, aproveitando aqui a minha folga, o meu descanso, as minhas férias, passando aqui para abençoar você com uma palavra diretamente do coração de Deus para a sua vida. De repente, essa palavra no qual eu vou dizer para você daqui a pouquinho, uma palavra rápida, sirva para você, né? De repente essa palavra vai falar ao seu coração, porque a palavra ela tem poder, ela tem impacto. De repente essa palavra é uma palavra no qual você estava esperando, né? Durante há muitos anos, há muito tempo, porque a palavra de Deus ela fala no nosso coração. Aqui quem vos fala é o pastor Evandro, tá? Se você está com vício, se você está com problema de saúde, tá? A palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor Jesus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e será eternamente. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus é a verdade, não tem outra. Jesus é o caminho e não tem outro caminho. É no singular, não é no plural, né? Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, né? E ninguém vai ao Pai senão por ele, né? Ele também diz, vinde a mim todos, todos. Ele não faz acepção de pessoas. Essa palavra é para os cristãos, é para os espíritas, é para os católicos, é para os ateus, enfim. O evangelho de Jesus é para todos, né? Para todos que precisam ter um alívio imediato da sua alma. Eu quero deixar aqui uma palavra de Deus para você, tá? Eu gostaria também que você depois pegasse um copo com água, que daqui a pouquinho eu estarei orando pelo copo com água, pela água que está no copo, melhor dizendo, para abençoar a sua vida. Amém? Que está lá no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 25, tá? Deus, ele vai sarar as suas feridas. Amém? Porque Deus é que nos fortalece. Deus é que nos dá ânimo. Deus é que nos dá força. Deus é que nos faz nos levantar da cama. Jesus, ele disse, em mim nada podereis fazer. Existe por aí muitas pessoas religiosas, não tenho nada contra, mas que se apegam demais na religião. Quando, na verdade, a palavra de Deus diz que nós devemos se apegar em Jesus Cristo. Se eu sou cristão, eu não tenho que seguir outra coisa, eu tenho que seguir Jesus Cristo, eu tenho que seguir a Cristo. A própria palavra já diz, ser cristão, seguir a Cristo. Jesus, ele disse, quem quiser vir até mim, negue-se a si mesmo todos os dias, pegue a sua cruz a cada dia e siga-me. Nós não temos que seguir placa, nós não temos que seguir religião, nós temos que seguir a Cristo. O caminho ele é estreito, a porta ela é estreita. E o dia está próximo no qual o noivo vai vir buscar a noiva. O noivo vai vir buscar a sua noiva. E o noivo, e a noiva, melhor dizendo, tem que estar preparado para quando esse dia chegar. Jesus ele também disse que no mundo tereis aflições, principalmente nos dias de hoje. De repente você acordou aflito, né? Jesus ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu, você também pode vencer, porque ele está com você. Se você invocar ele de todo o coração, ele estará com você todos os dias na sua vida. Eu quero deixar aqui uma rápida palavra para você meditar, tá? No qual eu preguei ontem em uma célula e eu quero deixar no seu coração. Está lá no livro de 1 Crônicas, o capítulo 4. São apenas 2 versículos. O versículo 9 e o versículo 10. O versículo 9 diz assim, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei
à luz. Ou seja, o significado da palavra Jabes significa dor. Esse Jabes, esse homem, esse rapaz, ele teve uma infância infeliz, né? Ele teve um trauma de infância. A mãe dele, quando teve ele, teve problemas no parto. Segundo a palavra de Deus, a mãe teve problemas no parto. Ela sentiu muita dor, né? E a mãe desse Jabes colocou o nome dele de Jabes, que significa dor. Então todo mundo, quando chamava ele de Jabes, ele logo lembrava de sua mãe, dos problemas que ele teve no parto. Jabes, esse rapaz, esse homem, ele teve tudo para levar uma vida depressiva. Ele teve de tudo para levar uma vida na melancolia, na tristeza, né? Por causa do seu passado, por causa do seu nome. Assim como muitos nos dias de hoje, você vê por aí muitas pessoas nas drogas, se prostituindo, no álcool, né? Porque teve uma infância infeliz, porque teve algum trauma de infância, né? Por causa disso, por causa daquilo que aconteceu no passado. E muitos, infelizmente, escolhem viver uma vida na tristeza, viver uma vida na dor, viver uma vida, né? Choramingando, chorando pelos cantos, viver uma vida reclamando. Mas Jabes aqui, ele teve uma atitude que todos nós devemos ter. Graças a Deus eu também tive essa atitude, mas de repente você ainda não teve. Jabes, ele resolveu dar um basta no sofrimento dele. Jabes, ele resolveu apagar o passado dele, apesar que o passado ninguém apaga, mas a gente aprende com os erros do passado. Jabes, ele resolveu a escolher ter uma vida melhor. E nós todos os dias também temos que escolher o melhor de Deus, porque só Deus pode nos dar o melhor nessa terra, diante da situação no qual o mundo se encontra, né? Nós estamos já vivendo o Apocalipse, e a palavra diz que é apenas o início das dores. Mas a palavra também diz que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 ao seu direito, você não será atingido. Isso não significa que você não será machucado e ferido. Mas a palavra diz que em tudo nós somos mais que vencedores. Em tudo. A palavra diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e o 10 eu vou ler. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores odeia a luz. Sua mãe colocou o nome dele de Jabes, que significa dor. Ele carregava um passado de tristeza. Isso também me lembra o sofrimento que o José do Egito, ele passou, né? Que está lá no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 38 em diante. Você pode abrir lá e ler. O José, ele tinha os seus irmãos, a sua família inteira tinha inveja dele, principalmente os seus irmãos. Você que conhece a história de José, os seus irmãos armaram uma trama para matar o José. E o seu irmão mais velho não deixou, mas resolveram jogar ele dentro de um poço. Depois resolveram vender José. A palavra de Deus também vai dizer que José, ele foi acusado injustamente por ter mexido com uma mulher. A palavra de Deus vai nos dizer também que José, ele foi preso. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? José e esse Jabes, no qual estou pregando aqui, nesta manhã de sexta-feira, eles tiveram motivo suficiente para viver o resto da sua vida em uma depressão. Se fosse nos dias de hoje, esse Jabes e o José do Egito,
por causa da sua decepção de suas famílias. Eles tiveram motivo suficiente para levar uma vida depressiva nas drogas, no alcoolismo e na prostituição. Mas ambas as partes escolheram dar a volta por cima. Eu não sei qual é o seu problema nesta manhã, minha irmã, meu irmão, mas Deus está falando com você. Talvez essa palavra é para você. De repente você tem um trauma de infância. De repente o seu trauma não tem nada a ver com o José do Egito, não tem nada a ver com o Jabes. Mas de repente o seu trauma, por alguma coisa que te entristeceu de alguém que você não esperava, que te machucou, que te feriu. E você carrega com isso. Está carregando com isso. E vai carregar isso pelo resto das suas vidas. Não faça isso não. Depois eu vou te mostrar para você o que Jabes fez. Você tem que dar a volta por cima. Não carregue mágoa no coração. Apaga os dardos inflamáveis que o inimigo manda na sua mente. Apaga as palavras negativas. E somente há um jeito de você fazer isso. É na presença de Deus. É clamando ao Senhor. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O José do Egito teve motivo suficiente para viver uma vida entristecida. Mas ele buscou o Senhor. E Deus honrou o José do Egito. Deus honrou ele, transformando ele em governador do Egito. E a palavra diz que o José, ele cuidou do seu pai, dos seus irmãos, dando alimentos, porque naquela época no Egito havia uma grande fome e uma grande seca. José, ele teve motivo suficiente para viver uma vida depressiva, mas ele deu a volta por cima. O Jabes, no qual estou pregando aqui, por causa do nome dele, por causa do passado dele, ele também tinha motivo suficiente para viver uma vida desregrada. Quantas pessoas vivem nos dias de hoje uma vida desregrada? A pessoa sabe, conhece Deus, mas escolhe viver uma vida medíocre, uma vida de humilhação. A pessoa prefere pedir na rua do que buscar a face do Senhor. A pessoa prefere viver uma vida de escravidão do que colocar os joelhos no chão e clamar a Deus. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ou seja, que o seu olho ainda não viu, que o seu ouvido ainda não ouviu. A palavra de Deus diz que ainda não subiu no coração do ser humano, são as coisas que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas é necessário a gente buscar a face de Deus. É necessário. Ainda há tempo. Você tem chance, você tem oportunidade. A palavra de Deus vai nos dizer que Jabes, no versículo 10, ele buscou a face de Deus. Como? Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Se você quiser apagar o seu passado, se você quiser sair da depressão, se você quiser sair dos vícios, das drogas, da prostituição, se você quiser dar a volta por cima, meu irmão, minha irmã, creia nessa palavra. Essa palavra não é minha. Essa palavra não é da religião. Essa palavra, eu estou falando da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Tem muitas palavras por aí, são palavras bonitas, né? De repente, palavras que a gente nunca ouviu na vida, mas não edifica você, que vai edificar você, que vai levantar você da cama, que vai fazer você sair da mesmice. É a palavra de Deus, que é o manual do ser humano. É um remédio sobrenatural. É a palavra de Deus. Jabes, a palavra diz aqui, é porque Jabes invocou a Deus, o Deus de Israel. De repente você está precisando invocar a Deus. De repente você está precisando a se desligar dos problemas, pelo menos por um instante, e se ligar em Deus. Porque a palavra de Deus vai nos dizer tudo que estiver ligado na terra será ligado no céu. Onde houver 2 ou 3 em concordância, ali eu estarei, diz o Senhor Jesus. Ele invocou o Deus de Israel. Jabes
ele resolveu dar a volta por cima. Jabes, ele resolveu apagar o seu passado. E olha a oração dele, dizendo: se me abençoares muitíssimo. Olha a oração de Jabes, tá? Tem pessoas que pedem pouco para Deus, para um Deus tão grande, no qual a pessoa serve. Se me abençoares muitíssimo. Ele pediu muitas bênçãos para o Senhor Deus. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve é um Deus grande. Eu e você, nós somos limitados, mas Deus não tem limite. A palavra de Deus vai nos dizer que tudo que nós pedimos, Ele dá muito mais aquilo que pensamos e que falamos. Ele sempre nos abençoa com uma porção dobrada. E a palavra também vai nos dizer que antes mesmo da gente abrir a nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos pedir. Porque Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece o nosso coração, a intenção do coração. Porque Deus, Ele é fiel, Ele é soberano. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, diz a palavra de Deus. Então, Jabes, ele invocou a Deus, a palavra diz. E ele falou assim: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, olha que oração poderosa. Ore para que a mão de Deus esteja na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento. A palavra também vai nos dizer, igreja, que a oração de Jabes, ele fala mais assim: e fizeres que do mal não seja aflito. Ou seja, ele estava falando para Deus não deixar o mal tocar na vida dele. E sabe o que aconteceu? A palavra de Deus vai nos dizer aqui, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, eu estou lendo. Eu li o 9 e o 10, só esses dois só. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Glória a Deus. De repente está precisando isso na sua vida. De repente está precisando isso em nossas vidas. Mais oração, mais comunhão com Deus. Quem não busca Deus tem medo de tudo. Quem não está íntimo com o Senhor Deus tem medo da morte. Quem não está firme na rocha, enraizado em Jesus, tem medo de tudo que está acontecendo no mundo. Mas quando estamos firmes, enraizados em Cristo Jesus, não temos medo de nada. Pode acontecer o que tiver que acontecer. Nada vai nos abalar. Seremos como um monte de Sião, que nunca se abala. Jabes, ele ficou conhecido na geração dele, não pelas coisas que ele conquistou, pelos bens materiais que ele conquistou, não. Ele ficou reconhecido pelo respeito que as pessoas tinham com ele, porque ele era uma pessoa temente a Deus. Ele era uma pessoa que buscava a face do Senhor Deus. De repente eu estou falando com você, de repente ninguém te respeita. Quer obter respeito das pessoas na sua vida? Faça como Jabes, faça como José do Egito. Comece a buscar a face do Senhor. Faça como Davi. Aplique o seu coração nas coisas de Deus. Não importa se você está andando contra a sua família. Porque a palavra de Deus é isso quando você obedece. É andar contra a família. A palavra de Deus, ela nos confronta contra os nossos erros, contra as nossas falhas, contra os nossos pecados. Quando você obedece essa palavra aqui, você está indo contra o mundo. Por isso que as pessoas muitas das vezes não gostam de você. Porque as ideias dessas pessoas, as ideias das pessoas que estão no mundo, não batem com a sua ideia. A sua ideia vem da palavra de Deus. Então, quando você obedece a palavra de Deus, você está indo contra o mundo. Você está indo contra os preceitos dessa pessoa. Então, quero dizer para você, faça como Jabes. Coloque o seu joelho no chão. Sirva a Deus com integridade. Ele ficou conhecido no passado pela sua integridade, no qual ele tinha com Deus. Ele era uma pessoa justa. Ele era uma pessoa
que praticava a justiça de Deus. E automaticamente, meu irmão, minha irmã, quando Deus começa a te abençoar, você começa a conquistar o respeito das pessoas para com a sua vida. Jabes, ele resolveu apagar o passado dele. E resolveu invocar a Deus. E Deus ouviu a oração do Jabes. Estou lendo aqui 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e o 10, apenas 2 versículos. De repente, o que você está passando é diferente de Jabes. De repente, o que você está passando hoje é diferente do que o José do Egito passou, uma vida de escravidão. Seus irmãos jogaram ele no poço, tentaram matar ele, foi vendido, foi acusado injustamente por um crime, foi preso. Ele tinha a vida inteira para viver uma vida depressiva, no alcoolismo, nas drogas, mas ele resolveu ficar com Deus. Ele resolveu expor os seus problemas a Deus. E Deus honrou e transformou José num governador do Egito. Mesma coisa o Jabes aqui. Jabes significa dor, porque a mãe dele sofreu problemas na hora do parto. E ele carregou consigo esse nome, Jabes, que significa dor. Ele resolveu apagar o passado dele invocando a presença de Deus. De repente você tem um trauma do passado. Você carrega isso com você nos dias de hoje. Apaga isso buscando a presença do Senhor. Apaga isso, tá? Tem mais um personagem bíblica, uma personagem, a Ana. Você sabe que a Ana, né? Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 e 11 em diante. A Ana, ela era estéril. O Eucana, o seu marido, o seu esposo, naquela época podia. A Ana era uma das mulheres dele e também ele tinha outra, né? Se chamava Penina. E essa Penina engravidou de Eucana, esposo de Ana. E essa Penina começou a irritar a Ana, a zombar na cara de Ana. E Ana carregava um trauma com ela porque ela não podia engravidar. Ela era estéril. Era impossível o milagre acontecer na vida dela. A palavra de Deus diz que ela não comia, ela não bebia nada. O semblante dela era caído, era entristecido. Ela vivia uma vida de tristeza. Ela vivia uma vida de humilhação, porque a outra humilhava ela demais, porque a outra tinha filho e ela não. Ou seja, a Ana, ela tinha tudo, até mesmo para tirar a sua própria vida, mas ela resolveu dar a volta por cima. Ela resolveu, a Ana, apagar o seu passado. Como? A palavra de Deus vai nos dizer que ela foi no templo orar a Deus. Ali ela rasgou o seu coração, a sua alma, ela se abriu para com Deus de uma tal forma que ela chorava muito. Até o sacerdote do templo foi até a Ana falar para ela: você está embriagada, Ana? A Ana disse: não, não estou embriagada. Estou me abrindo, orando com Deus. Eu estou embriagada com o Espírito Santo de Deus. O sacerdote disse que as suas orações sejam ouvidas pelo Senhor. A Bíblia diz que antes mesmo de Ana ser abençoada por um filho, que o milagre aconteceu de um tempo depois, mas a palavra diz que depois que ela resolveu a orar a Deus, abrir o seu coração, lançar toda a sua angústia, sua tristeza no Senhor, a Bíblia diz que quando ela acabou de orar, o semblante dela não era mais triste. Olha que o milagre não tinha nem acontecido ainda. A palavra Deus disse que o semblante dela era de alegria e felicidade. Ela voltou a comer e a beber. Antes do milagre acontecer, simplesmente porque ela buscou verdadeiramente a face de Deus em oração. Muitas das vezes é isso no qual nós precisamos em nossas vidas. Às vezes nós não precisamos, né, nem de uma bênção material. Às vezes nós precisamos de abrir o nosso coração verdadeiramente. Não de boca para fora, mas de todo o coração. Abrir o coração verdadeiramente com Deus. E sentir a presença de Deus. Quando nós sentimos a presença de Deus, Ele nos traz vida dentro de nós. A Bíblia diz que quando Ana acabou de orar, o semblante dela era um semblante alegre, feliz. Ela voltou a comer
voltou a beber água. E a palavra de Deus diz que daí um certo tempo, o milagre aconteceu. Ela engravidou e colocou o nome do seu filho de Samuel. Virou um grande profeta na terra naquela época. E ela entregou seu filho, como ela tinha prometido para Deus, ao sacerdote. Então, meu irmão, então, minha irmã, você escolhe, você tem o poder de escolher de ser feliz ou de viver uma vida com tristeza. Tá? Quer ser respeitado, quer apagar o passado, vive uma vida íntegra com Deus. Seja como Jó. Tem as qualidades de Jó. Nós devemos ter. Ninguém aqui está falando que você tem que ser santo, que ninguém é santo, ninguém é perfeito. Mas Deus está à procura de qualidades, da mesma qualidade que Jó tinha. Era um homem íntegro, honesto, correto, desviava do mal, buscava a face de Deus. Mesmo de tudo que aconteceu na vida de Jó, você conhece a história. Perdeu 10 filhos em um só dia. Perdeu todas as suas bênçãos materiais, que eram riquezas, fazenda, animais, camelos, bodes, ovelhas. Ele perdeu tudo em um só dia. Perdeu também a sua saúde. Até a sua mulher disse para ele, como servos um Deus, porque amaldiçoa esse Deus? Mas Jó escolheu ficar com Deus. Tudo que ele perdeu, tudo que o inimigo tirou dele, Deus o recompensou, porque ele não blasfemou contra Deus. Jó, ele disse, nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Ou seja, ele veio ao mundo sem nada. Tiver que morrer sem nada, resumindo para você entender, viver aqui na terra é viver é Cristo Jesus. E morrer? Morrer é lucro, porque você vai para a glória. Amém? Que essa palavra fique guardada no seu coração. Tá? Apaga o seu passado. Tira a sua angústia, a sua tristeza. E leve uma vida íntegra com Deus. Amém? Glória a Deus. Espero que você entendeu essa mensagem, essa palavra. De repente você está aborrecido com alguma coisa que aconteceu, algum bem material que você perdeu, uma casa, um carro. Deus vai te recompensar. Fique firme com Deus. Mesmo porque quando você partir dessa para melhor, você não vai levar nada disso. Então não fica se corroendo. Não. Se apresente a Deus. Clame ao Senhor Deus. E Ele tudo fará por você. Amém? Pega o seu copo com água. Tá? Eu quero orar por você. Pai, eu não sei o que essa pessoa tem, Senhor. Eu não sei qual é o passado dessa pessoa. Mas a sua palavra diz que a recompensa ela vem. Jesus ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. A sua palavra diz, Pai, que o olho ainda não viu, ainda o ouvido não ouviu, ainda não subiu no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que buscam a sua face. Senhor, essa pessoa que está segurando esse copo com água, Pai, abençoa essa pessoa agora, em nome de Jesus. Abençoa essa água que está nesse copo, cada partícula que está nessa água. A sua palavra vai nos dizer lá no livro de Êxodo, capítulo é o de número 23, o versículo é o de número 25, Pai. A sua palavra não erra, a sua palavra, ela não falha, a sua palavra é a verdade. A sua palavra diz assim no versículo 25, Senhor. E servireis ao Senhor vosso Deus. Sirva a Deus com alegria. Apresente-se ao Senhor com oração. A palavra também vai nos dizer, aqui no versículo 25, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Glória a Deus. E depois, o que acontece? E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Pastor, eu já fiz isso, mas a enfermidade ainda continua comigo. Nós não vivemos por vista.
Nós vivemos pela fé. A fé, o que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de provas que não se veem. A fé você só adquire ouvindo a palavra de Deus. A fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Pai, eu profetizo a vida financeira dessa pessoa restabelecida, Pai, em nome de Jesus. A saúde dessa pessoa, Pai, restaurada em nome de Jesus. Eu profetizo o casamento dessa pessoa, Pai, restaurada. Eu profetizo esse casamento de pé, porque o casamento é de Deus. Deus uniu o homem e a mulher e juntos se tornaram uma só carne. Eu profetizo, Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que sofre de pressão alta, que sofre de diabetes, que sofre, Pai, com câncer. Senhor, a sua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Eu abençoo essa água, eu abençoo o dia dessa pessoa, eu abençoo essa vida que está me assistindo agora, eu abençoo essa casa, eu abençoo essa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Você, do outro lado, diga que assim seja. Bebei da água abençoada. Glória a Deus. Fiquem com Deus. Que a paz de Cristo esteja com você. Lembrando que nós já estamos vivendo o Apocalipse. Tá? Nós estamos vivendo o Apocalipse. O noivo já se levantou do trono para vir buscar a sua noiva. E o noivo, ele é enjoado, ele não quer qualquer noiva. Ele não quer pegar a noiva de qualquer jeito. Ele vai vir buscar a noiva, ele vai vir buscar... Outras palavras para você entender, Jesus vai vir buscar a sua igreja. O noivo vai vir buscar a noiva. E a noiva tem que estar preparada. A igreja tem que estar preparada. Tá? Guarde essa palavra no seu coração. Fiquem com Deus. Que Deus te abençoe o seu dia.